Que bom que nós estamos aqui reunidos. Eu peço a você que incline a sua cabeça nesse momento. Digno é o nosso Deus de receber toda a glória. Digno é o nosso Deus de receber toda a honra. Digno é o nosso Deus de receber todos os melhores e os mais altos louvores. Deus é bom e não há outro como o Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. E grande é o mistério na letra dessa canção. Senhor maravilhoso, amplia a tenda dos nossos entendimentos. No nome de Jesus Cristo, leva-nos além, como um pai que abraça a mão de seu filho querido e o faz aprender novos caminhos, novas coisas. Sim, Jesus, faz-nos deslumbrar, visualizar, olhar além, conhecer mais, entender profundamente. No nome santo de Jesus, assim encerramos a nossa oração. Amém. Sentem-se por gentileza. Deus seja louvado. Amigos, nessa noite, nos minutos que tenho, preciso compartilhar a verdade exposta, revelada, anunciada, proclamada na letra dessa simples canção. A maior parte dos irmãos que estão aqui não são de longas datas no Evangelho e por isso quero informá-los. Essa canção é muito antiga. Nossa, milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo cantam em seus cultos, em suas reuniões, pedindo ao Espírito Santo que encha as suas vidas. Amém? Infelizmente, nós estamos tão secularizados, tão distraídos com as coisas dessa vida, que nos esquecemos das coisas de Deus. E o interessante é sempre olharmos para os frutos. O certo é olharmos para os frutos. Eu sou um tipo de crente que creio em tudo. Tudo que tem efeito, tudo que tem resposta, tudo que tem recompensa. Se um grupo de cristãos religiosos me apresenta uma determinada denominação que usa de artifícios para alcançar seus alvos, que unge as coisas, que consagra tudo e entrega aos fiéis para que eles coloquem sua fé em prova, e esses religiosos apontam erros, isso é errado, isso não está na Bíblia. Então a minha pergunta é essa:
existe resposta, existe resultados, alguma coisa acontece. Nós estamos em um tempo de tanta emergência que não podemos nos dar ao prejuízo de colocarmos barreiras na operação de Deus. Devemos ser crentes, crentes em tudo que Deus está dando, em tudo que Deus está fazendo. Não é porque eu não conheço uma coisa que ela não seja real. Não é porque Deus não me falou desse jeito que Deus não possa falar com outro daquele jeito. Eu sou um tipo de crente que creio em Deus. Creio no Todo-Poderoso. Creio na infinitude das maneiras de Deus trabalhar. Grande é o Senhor. Precisamos nos sensibilizar ao Espírito Santo, porque Ele é a pessoa encarregada de nos levar a toda a verdade. Jesus disse isso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, ali no versículo 12. O Senhor Jesus diz: discípulos meus, existem muitas coisas que eu gostaria de dizer a vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos levará a toda verdade. Que coisas são essas que Jesus não poderia dar aos seus discípulos e só o Espírito Santo poderia revelar? O Espírito Santo tem verdades que Jesus não comentou. O Espírito Santo tem direções que Jesus não comentou. E só o Espírito Santo pode nos fazer entender Jesus. Só o Espírito Santo pode nos fazer conhecer Jesus. Só o Espírito Santo nos revelará quem é Jesus. Existe um camarada, discípulo do Senhor Jesus, que andou com ele 3 anos e pouco. O nome desse camarada é Pedro. O homem andou com Jesus mais de 3 anos. Viu ele ressuscitar mortos, curar enfermos de todas as pestilências. Viu o Senhor entrar em quadros clinicamente encerrados e dar vida e trazer saúde. Pedro é o cara que andou sobre as águas porque o seu mestre estava sobre elas e o convidou para vir, e ele creu. Ele andou sobre as águas. Pedro é um homem de muitas experiências com essa pessoa do Senhor Jesus. Mas nos últimos momentos, Pedro olhou nos olhos de Jesus enquanto ele estava rodeado de uma grande multidão, e aqueles que principiavam essa multidão perto de Jesus o massacravam. Olhando nos olhos de Jesus entre um e outro daquela multidão, Pedro negou Jesus. E negou por 3 vezes. Porque uma até escapa. 2 é errado. Mas 3 é inevitável, é verdade do coração. Só nega 3 vezes quem tem certeza do que está falando. E Pedro não estava negando que conhecia Jesus. Pedro estava negando que cria de fato que Jesus era digno de morte. E tudo aquilo que não vale a sua vida não vale nada. Se não vale a tua vida, não tem valor. Por que é que nós nos submetemos ao enfardo dessa vida, levantando todas as manhãs muito cedo, pegando o transporte público lotadíssimo, nos submetendo a todas as agruras da sociedade, para recebermos os míseros salários? Porque nós amamos as pessoas com as quais nós convivemos e queremos bem. E o salário, mesmo sendo pouco que ganhamos de tal aflição, supre as necessidades do que amamos. Nós só damos a nossa vida por aquilo que é muito importante. E naquele momento Jesus não era tão importante para Pedro. Pedro olhou nos olhos de Jesus e negou ele 3 vezes. Uma seguida da outra. Você conhece Jesus? Você estava com ele? Não conheço, não conheço, não conheço. Amigos, mas é interessante o que acontece no desenrolar da história. Jesus Cristo é morto
ressuscitado ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo, fica entre os vivos por 40 dias operando coisas maravilhosas, e depois é ascendido ao céu, está à destra do trono de Deus. O Espírito Santo vem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vemos esse relato maravilhoso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias da Páscoa, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, como nós estamos aqui, e eram 120, e eles oravam unanimemente a Deus pelo derramar do Espírito Santo, porque Jesus disse, em Lucas, no capítulo 24, ali no versículo 49, vocês fiquem em Jerusalém, pois virá poder do céu e vos revestirá. Eles creram, e Pedro estava entre esses irmãos aqui, orando unanimemente e buscando a pessoa do Espírito Santo. E quem busca acha, quem pede recebe, quem bate a porta se abre. E a porta se abriu naquele dia, e eles acharam o que buscavam, e eles receberam o que pediam, e o Espírito veio sobre aquela multidão, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a cada um que falassem. Pedro foi cheio do Espírito Santo. O Pedro que negou a Jesus 3 vezes. O Pedro que olhou nos olhos de Jesus e mesmo assim não deu a sua vida por ele. Esse Pedro é cheio do Espírito Santo. E em Atos, no capítulo 2, diz que Pedro se levanta diante daquela multidão, e já somavam cerca de 3.000 pessoas, as que assistiam ao mover de Deus naquele lugar. Pedro levanta a sua voz com ousadia, intrepidez, veracidade, e prega a palavra de Deus àqueles judeus, concretamente a profecia de Joel no capítulo 2, onde o Senhor declarava que haveria esse derramar do Espírito nos últimos dias, e Pedro traz a palavra de uma forma tão expositiva e ensina o povo o que estava acontecendo, dizendo a eles que o Espírito também estava ali para eles. O povo acredita na pregação de Pedro. O cara que estava se escondendo entre a multidão na crucificação, agora está exposto diante de quase 3.000 pessoas. E a morte de Jesus estava bem fresquinha. Os fariseus queriam matar os outros. A gente matou o Cristo, agora deixa a gente encontrar outros discípulos e vamos matá-los também. Nós vemos isso acontecer em Atos no capítulo 6, na morte de Estevão. Ele vai pregar na praça, os judeus amarram Estevão, apedrejam ele até a morte, porque ele é cristão. Pedro teve muita ousadia de se levantar diante de uma tão grande multidão e pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e havia aberto a porta da intimidade na cruz. Através dessa porta, o Espírito foi enviado, não para só estar conosco, não apenas para nos capacitar, mas para habitar dentro de nós. Pedro prega o Evangelho, aquelas 3.000 pessoas querem agora saber como receber também o Espírito Santo. Pedro faz o apelo, eles acreditam, querem Jesus. Essas almas são batizadas nas águas e a igreja cresce. Em um dia, com 120 membros, passa para o outro, mais de 3.000 membros contam aquela congregação, por causa da pregação de Pedro. Pedro é homem veemente, Pedro é homem ousado, Pedro é homem corajoso. Ele anda agora pregando o Evangelho sem parar. E dizem os historiadores que a morte de Pedro foi uma morte penosa. Os homens foram crucificá-lo a despeito do seu Cristo. Opa, você não serve o seu Jesus? Ele morreu crucificado, você não ama? Nós vamos crucificar você também, Pedro. E quando suspenderam aquela cruz, Pedro disse, por favor,
Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Que me crucifiquem do mesmo jeito que o meu Senhor. Esse Pedro da segunda ocasião, que quer que a cruz vire ao contrário, só para não se parecer com o seu Senhor, não é o mesmo Pedro, ou pelo menos não está na mesma situação do primeiro Pedro apresentado, que olha nos olhos de Jesus e o nega, dizendo: eu não o conheço, e por 3 vezes consecutivas ele assim o faz. E toda a diferença aí é o Espírito Santo. Pedro não estava cheio da pessoa que revela Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que leva a pessoa a toda verdade. A verdade não é uma letra, a verdade não é uma escritura. A verdade se fez letra e se fez escritura, mas a verdade é muito mais que letra, a verdade é muito mais que escritura. A verdade é uma pessoa, e ele se declarou assim. Evangelho segundo escreveu João capítulo 14, versículo 6, ele gritou: eu sou a verdade, eu sou a verdade. Ele disse, João capítulo 8, versículo 32, quando vocês conhecerem a verdade, então vocês serão livres. Oh irmãos, a verdade não é um texto, a verdade não é decorar a Bíblia, a verdade é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus, e quando você o conhece, você é livre. E quem pode nos levar a toda a verdade, e quem pode nos levar à plenitude de Jesus, sobre Jesus, em Jesus, é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos levar à plenitude de Cristo. Só o Espírito Santo pode nos fazer entender quem é Jesus. Só o Espírito Santo pode nos mostrar as coisas de Deus de uma forma profunda, de uma forma real, vera. Só o Espírito Santo pode manifestar em clareza o que nós conhecemos por enigmas e coisas escondidas. Só o Espírito Santo tem tamanha liberdade por causa do Senhor Jesus de mover-se dentro de nós, abrindo as comportas do entendimento aqui internas e movendo-se sobre nós, para que as barreiras no exterior sejam também quebradas. Só o Espírito Santo pode liberar o iliberado. Só o Espírito Santo pode descer sobre nós e nos fazer ir além do que jamais fomos. Aleluia. O Espírito Santo desceu no Velho Testamento sobre Bezaleel e Aholiabe. E esses artesãos foram capacitados pelo poder do Espírito Santo a obrarem a magnífica obra dos detalhes do tabernáculo que o Senhor mostrou a Moisés. O Espírito Santo os dotou de uma inteligência, de uma habilidade. O Espírito do Senhor foi tão possante sobre Sansão no Antigo Testamento, que esse homem conseguia pegar uma tonelada e lançá-la sobre os seus inimigos. Com uma queixada de jumento, esse homem feriu 1000 homens, um só, possuído pelo Espírito Santo. Não sabemos o quanto podemos, cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo não é dar uma tremidinha. Ser cheio do Espírito Santo não é decorar a Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais profundo, é muito além do que uma aparência. Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo se manifesta quando alguém não é mais visto, quando o Espírito é visto nele. Aí você vê um caso de alguém cheio do Espírito Santo.
Ah, essa pessoa não poderia fazer isso. É o Espírito Santo. Eu não vejo a força daquele irmão, ou a habilidade. É o Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos vazios de nós mesmos. Não há espaço para nós e para o Espírito Santo. Se nós não estivermos vazios de nós, não seremos cheios. Se não houver lugar para Ele, então Ele não virá. Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e elas começam a falar em outras línguas, mas ao passar do tempo elas se esquecem que o Espírito Santo é uma força ativa. Ele é uma pessoa com sentimentos, com caráter, com gostos, com vontades. E as pessoas começam a expulsar o Espírito Santo de suas vidas, ou pelo menos de alguns cômodos dentro de suas casas espirituais. E elas limitam o operar daquele que é maravilhoso e por onde passa faz as coisas melhores. Quando eu canto, o Espírito enche a minha vida. Eu estou cantando a verdade que mais preciso ter. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Eu quero que você entenda. A palavra de Deus precisa ser muito bem racionalizada. Nós precisamos pensar na palavra, entender a palavra, meditar na palavra, porque há muita sabedoria aqui. Amigos, você não consegue tomar boas atitudes na carne. Amigos, nós não conseguimos responder a momentos de uma forma boa e maravilhosa como deveríamos na carne. A carne só vê o que está diante dos seus olhos. A carne só ouve o que está diante dos seus ouvidos. A carne é muito limitada. A carne é muito finita. A carne é fraca, é mole. Só quando formos cheios da pessoa do Espírito Santo e tomados pelo poder que essa pessoa traz, é que vamos conseguir dar plenitude aos nossos dias, plenitude às nossas vidas. Quando eu olho uma situação na carne, eu julgo na aparência, eu julgo pela filosofia que aprendi lendo um livro, ouvindo um áudio de psicólogo. Quando eu olho uma situação com a minha carne, eu lembro dos conselhos paternos, dos conselhos maternos, eu lembro de conselhos amigáveis. Mas quando eu olho pelo Espírito, esta situação, a visão não será uma visão limitada, a visão não será uma visão finita, a visão não será uma visão aparente, será uma visão profunda. Haverá revelação, haverá mostra do que está acontecendo. Você vai tomar uma atitude errada todas as vezes que você estiver na carne. É muito difícil as pessoas tomarem atitudes certas na carne, porque elas não têm sabedoria. Então as pessoas sofrem muito. Existem pessoas que tomam decisões hoje e elas sofrem esta decisão por 10 anos. Existem pessoas que tomam decisões hoje e sofrem nessa decisão para o resto de suas vidas. Por causa de uma decisão na carne, por causa de uma escolha na carne, por causa de um eu vou, eu quero, eu acho, eu penso, eu sou assim, ninguém me multa. As pessoas sofrem pelas consequências tragas pela carne, e a carne é cega, a carne é humana. Irmãos, os seres humanos são muito sensíveis. Estamos aqui, podemos nos vestir com as melhores roupas, termos os melhores automóveis, morarmos nas casas mais luxuosas, mas ao dar uma dorzinha de barriga, todos nós recorremos ao mesmo lugar. Qualquer dor na cabeça pode nos levar ao hospital e nunca mais voltarmos. Ninguém é diferente de ninguém.
O ser humano é muito sensível, é muito limitado, é muito impotente. Jesus morreu na cruz para podermos ter o acesso à onipotência, o acesso ao poder de Deus. Jesus morreu na cruz para abrir a porta que estava fechada por Adão. Deus deu o domínio da terra para Adão e Eva, e eles simplesmente largaram nas mãos de Satanás. O pecado fechou a porta do homem na cara de Deus. Não precisamos do Senhor Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz e reabriu a porta que estava fechada com a santidade. Jesus Cristo de fato uniu as nossas vidas à vida de Deus. E agora, através do sangue do Cordeiro, podemos ser cheios do Espírito Santo. E só cheios do Espírito Santo para vermos o invisível, para provarmos o impossível e nos estabelecermos no inacreditável. E eu quero declarar para a sua vida: o que Deus tem para você são os impossíveis. O que Deus tem para você são os inacreditáveis. O que Deus tem para você são os inimagináveis. Deus gosta. Ao longo da história bíblica percebo isso claramente. Deus gosta de mostrar o seu poder. Deus gosta de se mostrar através do seu povo. Não há vitória na carne, só há confusão. Eu aprendi isso há alguns anos e comecei a lutar para que a minha carne morresse. Calei a boca da minha carne todas as vezes que ela quis dar um grito. Há muito poder liberado pela pessoa do Espírito Santo, alguém que é dominado. Através do poder do Espírito Santo eu consigo me dominar. Através do poder do Espírito Santo eu consigo ir além das limitações carnais. Através do poder do Espírito Santo eu consigo ver o que ninguém consegue. Eu consigo ouvir o que ninguém ouve. Eu consigo sentir o que ninguém sente. Através do poder do Espírito Santo eu posso o que nunca poderia. Eu vou aonde nunca chegaria. Eu sou o que nunca seria. Por causa do Espírito Santo. Quando eu canto, Espírito enche a minha vida, digo Espírito que a sua pessoa me encha, porque a pessoa dele muda quem eu sou. Espírito, encha-me do teu poder. O poder vai interferir claramente em tudo que eu fizer. O poder vai mudar as coisas que fluírem de mim. O poder vai atingir o meu externo. O poder vai mudar as consequências, as causas das coisas no exterior. Enche a minha vida, pois de ti eu quero ser. Você nunca vai conseguir ser de Deus se não andar no Espírito. E eu quero te explicar uma coisa. Na carne você comete burradas, no Espírito você comete acertos. Existe direção para a sua vida, existe plenitude, existe coordenação. Amém? Aleluia. Uma amiga chegou para mim e disse: Wilton, eu consegui o emprego dos sonhos. Eu disse: glória a Deus. E ela acusou: mas há uma funcionária lá que me odeia. E ela já não foi com a minha cara quando eu cheguei. E ela está odiando a atenção que o chefe está dando para mim.
E Wilton, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu entrego ela, se eu falo do que ela está fazendo para mim. Ela está me prejudicando, ela está me pressionando, ela está me querendo um mal na empresa. E ela luta comigo e ela faz as coisas darem errado para mim. E ali naquela conversa, enquanto ela reclamava a situação, eu falei: Espírito Santo, qual a direção? E então o Espírito Santo me fez ver além do que é possível ver. E eu vi que a moça tinha problemas dentro de casa. E ela chegava no trabalho atribulada. E eu disse para minha amiga querida: você precisa conversar com essa moça e orar por ela, porque ela está atribulada e ela só está descontando em você no serviço. Você é o alvo dos problemas dela. Ela não tem para onde esvaziar o gás todo de maldição que ela traz de casa. E ela está despejando em você. Chegue para ela e ore com ela. Demonstre amor, ajude ela. Essa situação vai acabar. Quando a minha querida colocou em prática a direção do Espírito Santo, a situação parou. Além. Veja, além. Um rapaz em Olho d'Água das Cunhãs, no Maranhão, chamado Harrison, chegou para mim e disse: e aí, mano? Ele disse: que foi, querido? E ele, com os pés sujos, imundecido nas suas roupas, estava visivelmente, aparentado como um drogado. Eu disse: Harrison, você tem problema com drogas? Ele disse: sim, eu sou viciado em maconha. Eu não consigo parar de fumar maconha, eu fumo toda hora. Eu disse: Harrison, Jesus pode libertar você. Ele disse: eu já fui crente, eu já fui muitas vezes à igreja, eu já parei, mas eu não consigo parar de vez. Eu não consigo deixar a erva, eu estou viciado. Então eu disse: Harrison, que tal você aparecer em casa amanhã? Que horas você acorda para fumar droga? Ele disse: 4:30, 5 horas da manhã. Eu desperto do meu sono porque o meu corpo pede a droga. Eu disse: então 4:30, Harrison, você vai lá na casa de missão e bate na minha porta que eu vou estar te esperando com café. E eu quero fazer um desafio, Harrison. Se você, cara, não consegue ser liberto da droga conhecendo a Jesus, amanhã nós vamos fumar droga juntos. Mas se caso o meu Jesus vive e reina para sempre, ele vai arrancar a substância do seu organismo e você vai passar o dia todo comigo e não vai querer nem sentir o cheiro. Você aceita o meu desafio, Harrison? E ele disse: e aí, pastor, você é corajoso, hein? Você fuma mesmo comigo? Ele estava certo que eu ia fumar. Fuma mesmo, pastor? Pastor, você fuma mesmo? Pastor, você vai ficar doidão. E ele bateu na minha porta, 5 horas da manhã, tomamos café juntos e saímos para as missões. Pensa no olhar do povo que eu entrava para visitar. Meu Deus, missionário Wilton com esse 3 pontos. O Harrison passou o dia todo comigo. Quando foi 2 horas da manhã, nós estávamos sentados numa fazenda onde eu ficava hospedado, e ele colocou um banquinho do lado de mim. Nós estávamos contemplando aquele céu aberto lindo, lá é mata, né, irmãos? E aquelas estrelas, a lua gigante, dava quase para jogar um laço e pegar ela para nós. E o Harrison bufava assim, dizendo: eu não fumei nada hoje. E nem estou com vontade. Eu não posso morar aqui, né, irmão? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. No meio da minha missão no Maranhão, eu conheci uma mãe jovem, veio a São Paulo, a Heloísa, e ela tinha 2 filhos adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos. E os garotos vieram às minhas reuniões obrigados. A Heloísa deu um pau neles. Vocês vão pro culto. Eu não quero ter problema com pecador.
e amarrou os meninos e levou para as minhas reuniões. E ela me pediu conselho, Wilton, o que eu faço? Eu disse, deixa esses meninos em casa. Quero ninguém obrigado nos meus cultos, porque eles são pesados. Se a pessoa não tiver atitude espiritual, não vê nada, não crê em nada, não recebe nada. Sai numa murmuração doida. Eu falei, deixa eles em casa. E eu entrei em oração com meu Deus. E dia e noite eu clamava, Senhor, os meninos vieram no meu culto e viram a manifestação da sua pessoa e dizem que não te querem. Desse jeito eu não creio. Um garoto como eles são, já assisti Netflix como eles assistem, já joguei videogame como eles jogaram, eu já curti como eles curtiam. Meu Senhor, eu vejo como eles vêm, eu sei o que é uma mulher bonita, eu sei o que é um charme, e Senhor, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu estou encantado com a sua pessoa. Se o Senhor existe, e se isso é real que eu tenho pregado, eu preciso que esses meninos virem crentes. Ah, Senhor, e eu clamei dia e noite, porque o Espírito me deu sensibilidade, porque o Espírito me deu inteligência e me revelou o coração. Eles são garotos, não conhecem a seriedade da vida, não têm problemas rotineiros e cotidianos que levam a maior parte da população às igrejas. Eles não têm uma vida ativa em problemas. Como eles vão vir à minha presença? Eles precisam de um fator motivacional muito maior. E o que aconteceu? Eu fui orando de acordo com a revelação. Motiva-os, Espírito Santo, invada os seus corações, traga manifestações espirituais. O Espírito deu todas as direções, e daqui a pouco eu disse, Espírito Santo, só há uma maneira desses meninos se apegarem. Me faça amigo deles. E hoje eu sou amigo dos dois. São crentes no Senhor Jesus. Um continua no ministério ainda, o outro saiu, porque no nosso ministério ninguém namora. É proibido namorar. É proibido toda espécie de derrota. Tudo que é do mundo é neutralizado no MTS. Aqui é na direção de papai. Deus não falou, a gente não sabe, não faz nada. E um deles, consciente, disse, olha, eu vou namorar com a irmãzinha ali na igreja dela. Eu falei, glória a Deus, vai em paz. Provaram. Nós fomos a uma vigília no meio do mato. E ali naquela vigília, esse que escolheu a menininha, muito incrédulo. O outro mais novinho era até mais assim emocional, sabe? Ele até queria alguma coisa, pelo menos fingindo. Mas esse outro da namoradinha não queria nada com Deus. Misericórdia. Muito pensador. Irmão Wilton, mas eu não entendo isso, não entendo aquilo. E foi um pouco mais difícil. Mas nós iniciamos um propósito. E aí ele nessa vigília estava lá e abriu o coração para Deus e foi buscando ao Senhor. E eu, vai André, busca o Senhor. E ele foi possuído. Ele dava risada quando eu contava de experiências minhas. E eu disse, olha, quando o Espírito tomar vocês, vocês não vão aguentar ficar de pé. O Espírito vai fazer vocês rolarem. Vocês vão se esquecer das roupas de marca. Vocês vão se lambuzar todos e ainda vão querer mais. Fica só vendo. Eles davam risada. Irmão Wilton, eu nunca ouvi isso. Só você que fala sobre essas coisas. Eu acho que é só lá em São Paulo que isso acontece. Os crentes daqui não têm essas coisas. E o Espírito tomou o André, e o André foi batizado com o Espírito Santo ali, sem ninguém pôr a mão nele, sem ninguém se aproximar. O Espírito soprou nele, encheu ele, e ele começou a falar em mistérios. Ele gritava, ele foi pego, né, irmão? Ele gritava, ele berrava, a etiqueta morreu, a formalidade morreu. Ele não queria mais saber de nenhuma das menininhas lindas da igreja que estavam lá analisando. Ele chutou o pau da barraca, se jogou no chão e começou a rolar, e ele corria deitado. Meu Deus! Foi tremendo o que Deus fez. Pegou o nosso irmão Mateus também, um magrelo que a gente tem lá. O Senhor fez obras extraordinárias. Direção do Espírito Santo. Amém?
direção do Espírito Santo. Eu ficaria a noite inteira contando o quanto é gostoso ser cheio do Espírito Santo e ter o poder do Espírito Santo. Eu ficaria a noite inteira com uma infinidade de testemunhos aqui que tem movido os nossos dias. Tudo está perfeito, tudo está maravilhoso, e não é por causa de mim, é por causa do Espírito Santo. É por causa do poder do Espírito Santo. Amém? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você ainda está fraco e nega Jesus? Em situações, suas atitudes ainda dizem não, Ele não é o meu Senhor. Você ainda continua mentindo de vez em quando, enganando de vez em quando, fazendo coisa errada de vez em quando. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque do jeito que Jesus mudou a vida de Pedro, na revelação do Espírito Santo, Ele pode mudar a sua vida também. Não importa quem você seja, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui não viveram um momento de tanta derrota quanto a de Pedro, olhando nos olhos do mestre e dizendo não conhecê-lo por 3 vezes consecutivas. E mesmo assim, o Senhor o restituiu e o fez um apóstolo de Cristo, e o fez um crucificado do Evangelho, um mártir para gerações. Deus pode levantá-los, Deus pode capacitá-los, Deus pode curar o pecado que está em vocês. O Senhor pode sanar esta ferida que deixa a paixão pelo mundo. Deus pode. É só levantarmos as nossas mãos e clamarmos: enche a minha vida, pois de ti eu quero ser. Deus os abençoe e aplaudam Jesus.